Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que acredita que vai vencer e uma pessoa que já começou a agir como alguém que está construindo a própria vitória. Parece a mesma coisa, mas não é. E entender essa diferença pode mudar completamente a maneira como você toma decisões, enfrenta dificuldades e constrói a vida que deseja. Repare em uma situação muito comum. Alguém decide abrir um negócio. Antes mesmo de vender o primeiro produto, passa dias pensando no que as pessoas vão dizer se não der certo. Outra pessoa decide estudar para um concurso, mas já imagina a vergonha que vai sentir se reprovar. Alguém quer mudar de profissão, porém passa mais tempo imaginando críticas do que aprendendo uma nova habilidade. Percebe o que essas situações têm em comum? Nenhuma dessas pessoas começou a agir. Elas começaram a imaginar, e quase sempre imaginaram o pior. Agora pense em alguém que parece extremamente seguro. Quando essa pessoa entra em uma reunião, transmite confiança. Quando fala, as pessoas escutam. Quando toma uma decisão, dificilmente parece hesitar. É fácil olhar para alguém assim e concluir que nasceu confiante. Mas quase nunca é isso que aconteceu. Na maioria das vezes, essa confiança foi construída, ela não apareceu de repente. Foi sendo desenvolvida em pequenas escolhas diárias, e essa talvez seja uma das maiores lições que o estoicismo pode ensinar. Confiança não é um presente, é uma consequência. Vivemos em uma época em que todo mundo procura sentir alguma coisa antes de agir. As pessoas querem sentir coragem antes de enfrentar um desafio. Querem sentir motivação antes de trabalhar. Querem sentir segurança antes de tomar uma decisão importante. Querem sentir certeza antes de começar. O problema é que esses sentimentos raramente aparecem primeiro. Na maioria das vezes, eles aparecem depois da ação. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai. Levanta. Cai novamente. Tenta outra vez. Se ela esperasse sentir total segurança antes de dar o primeiro passo, provavelmente nunca aprenderia. Com os adultos acontece exatamente a mesma coisa. A diferença é que nossas quedas deixaram de ser físicas. Agora elas acontecem dentro da nossa mente. Você quer abrir uma empresa, mas imagina que não será bom o suficiente. Quer fazer uma entrevista de emprego, mas imagina que existe alguém mais preparado. Quer começar um canal no YouTube, mas imagina que ninguém vai assistir. Quer investir, mas imagina que perderá dinheiro. Quer mudar de vida, mas imagina que já é tarde demais. Sem perceber, você passa a viver dentro de possibilidades negativas que ainda nem aconteceram. Epicteto dizia que sofremos muito mais pela nossa imaginação do que pela realidade. Essa frase continua assustadoramente atual. Observe quantas decisões você adiou apenas porque imaginou um resultado ruim. Talvez esse resultado nunca acontecesse, mas sua mente tratou aquela hipótese como se fosse uma certeza. Esse mecanismo é extremamente perigoso, porque ele paralisa pessoas inteligentes, paralisa pessoas talentosas, paralisa pessoas trabalhadoras, não por falta de capacidade, mas por excesso de antecipação. Existe uma pergunta que pode mudar completamente essa dinâmica. Quem você seria se deixasse de tomar decisões baseadas no medo do julgamento? Pare por alguns segundos e pense nisso. Quantas escolhas suas foram influenciadas pela opinião de pessoas que sequer vivem a sua realidade? Talvez você continue em um emprego que odeia porque tem medo do que os outros pensarão se mudar de carreira. Talvez você adie um projeto porque receia parecer ridículo. Talvez esconda suas ideias porque acredita que alguém irá criticá-las. É curioso. Gastamos muito tempo tentando controlar uma coisa que nunca esteve sob nosso controle. A opinião alheia. Marco Aurélio escrevia constantemente para lembrar a si mesmo de algo extremamente importante. A reputação pertence aos outros, o caráter pertence a você.
Essa diferença parece simples, mas muda completamente a forma de viver. Quando você depende da aprovação das pessoas para agir, sua vida deixa de ser conduzida pelos seus valores. Ela passa a ser conduzida pelas expectativas dos outros. E expectativas mudam o tempo inteiro. Hoje alguém aprova, amanhã critica, depois elogia novamente. Se você tentar acompanhar todas essas mudanças, viverá exausto. Os estoicos perceberam isso há quase 2000 anos. Eles entenderam que estabilidade emocional nasce quando você constrói um centro interno sólido, não quando tenta agradar todo mundo. Essa ideia também vale para a confiança. Muita gente acredita que pessoas confiantes nunca sentem medo. Isso simplesmente não é verdade. Pense em um bombeiro entrando em um incêndio. Pense em um cirurgião realizando uma operação difícil. Pense em alguém fazendo uma palestra para milhares de pessoas. Você acha que essas pessoas nunca sentiram medo? Claro que sentiram. A diferença é outra. Elas aprenderam que o medo não precisa decidir por elas. Esse é um detalhe importante. O medo continuará existindo. A ansiedade também. A insegurança aparecerá em alguns momentos. O objetivo não é eliminar completamente essas emoções. O objetivo é impedir que elas comandem suas escolhas. Imagine um capitão navegando durante uma tempestade. Ele sente preocupação, sabe que o mar está agitado, reconhece os riscos, mas continua segurando o leme. Agora imagine outro capitão que entrega o comando ao próprio pânico. Os dois enfrentam a mesma tempestade, mas apenas um continua conduzindo o navio. Os estoicos acreditavam que nossa mente funciona exatamente dessa maneira. As emoções fazem parte da viagem, mas não devem ocupar o lugar do comandante. Existe outro erro muito comum: confundir confiança com arrogância. A pessoa verdadeiramente segura não precisa provar que é superior. Ela não precisa vencer todas as discussões. Não precisa humilhar ninguém. Não sente necessidade de mostrar o tempo todo o quanto sabe. Quem realmente possui segurança interior costuma ser mais calmo. Escuta mais, observa mais, fala apenas quando necessário. Sêneca dizia que quem conhece o próprio valor não desperdiça energia tentando convencer o mundo dele. Essa frase merece uma reflexão. Quantas vezes você tentou explicar demais suas escolhas, justificar seus sonhos, convencer pessoas que já haviam decidido não acreditar em você? Talvez esse esforço nunca tenha sido necessário. Porque resultados possuem uma característica interessante. Eles falam por conta própria. Antes de existir resultado, existe apenas opinião. Depois do resultado, a realidade se encarrega de responder. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos discutindo, enquanto outras passam esses mesmos anos trabalhando em silêncio. Quando a diferença aparece, parece que foi sorte. Não foi. Foi tempo bem utilizado. Existe um comportamento que quase todas as pessoas bem-sucedidas compartilham. Elas não gastam toda a energia tentando parecer preparadas. Elas usam essa energia para realmente se preparar. Essa diferença é gigantesca. Imagine duas pessoas que desejam ser promovidas. Uma passa o tempo inteiro dizendo que merece reconhecimento. A outra aprende novas habilidades, assume responsabilidades, resolve problemas, entrega resultados. Qual delas inspira mais confiança? A resposta parece óbvia, mas na prática fazemos exatamente o contrário em várias áreas da vida. Queremos parecer inteligentes antes de estudar. Queremos parecer fortes antes de desenvolver força. Queremos parecer confiantes antes de construir confiança. Os estoicos inverteriam completamente essa lógica. Eles diriam: construa primeiro. A aparência virá naturalmente. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem transmitir tranquilidade mesmo diante de grandes desafios.
Não é porque acreditam que tudo dará certo, é porque sabem que, independentemente do resultado, serão capazes de continuar caminhando. Essa é uma forma completamente diferente de confiança. Ela não depende da garantia de sucesso, depende da certeza de que você conseguirá enfrentar qualquer consequência. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de depender de fatores externos para manter nossa paz interior. Aplicando isso à confiança, surge uma ideia poderosa. Você não precisa ter certeza de que vencerá. Precisa apenas confiar que continuará avançando, mesmo que o caminho seja mais difícil do que imaginava. Essa pequena mudança elimina um peso enorme, porque você deixa de exigir perfeição. Passa a exigir apenas comprometimento, e comprometimento está completamente ao seu alcance. Talvez seja exatamente esse o primeiro passo para agir como quem já venceu. Não acreditar que a vitória está garantida, mas decidir que nenhuma dificuldade será suficiente para fazer você abandonar o caminho. E quando uma pessoa toma essa decisão, algo muito interessante começa a acontecer. Ela passa a enxergar desafios de uma forma completamente diferente da maioria. E é justamente aí que nasce uma confiança que não depende de aplausos, sorte ou reconhecimento externo. Existe um momento em que toda pessoa precisa decidir quem estará no comando da própria vida. Essa decisão raramente acontece diante de uma grande oportunidade. Na maioria das vezes, ela acontece em um dia comum, naquele dia em que o despertador toca e você não tem vontade de levantar. Naquele momento em que surge a oportunidade de desistir de um projeto, na hora em que aparece uma crítica injusta ou quando ninguém percebe o esforço que você está fazendo. É justamente nesses momentos que a diferença começa a aparecer. Porque agir como quem já venceu não significa caminhar apenas quando tudo está dando certo. Significa continuar caminhando principalmente quando nada parece recompensar o seu esforço. Essa é uma ideia que vai completamente contra a lógica atual. Hoje, somos incentivados a buscar motivação o tempo inteiro. Vídeos motivacionais, frases de efeito, discursos inspiradores. Tudo parece girar em torno da necessidade de sentir entusiasmo. Mas existe um problema. A motivação é instável, ela muda conforme o humor, conforme o clima, conforme o resultado do dia anterior, conforme a opinião das pessoas. Se você depender dela para agir, sua constância também será instável. Os estoicos perceberam isso muito antes da psicologia moderna. Eles entenderam que uma vida sólida não poderia depender de emoções passageiras. Marco Aurélio era imperador de Roma. Tinha um dos cargos mais importantes do mundo. Mesmo assim, escrevia para si mesmo, lembrando que deveria levantar da cama para cumprir o próprio dever, mesmo quando não tivesse vontade. Pense nisso por um instante. Ele não dizia que estava sempre motivado, não dizia que acordava inspirado. Ele simplesmente lembrava a si mesmo da responsabilidade que tinha. Essa postura muda completamente a maneira como você encara os próprios objetivos. Em vez de perguntar se está com vontade de fazer alguma coisa, você passa a perguntar se aquilo precisa ser feito. A resposta quase sempre é muito mais clara. Existe uma cena que se repete diariamente. Uma pessoa decide aprender uma nova habilidade. Nos primeiros dias, estuda com entusiasmo. Depois o entusiasmo diminui. Ela interpreta isso como um sinal de que talvez aquele objetivo não fosse tão importante. Então, para algumas semanas depois, encontra outra ideia. Novamente sente entusiasmo. Novamente começa. Novamente abandona. Sem perceber, ela passa anos colecionando começos, mas nunca vive uma transformação. Agora, imagine outra pessoa. Ela também perde o entusiasmo. Também sente preguiça. Também enfrenta dias difíceis. A diferença é que continua. Não porque esteja animada, mas porque decidiu
que seu compromisso é maior do que seu humor. Essa pessoa parece disciplinada. Na verdade, ela apenas deixou de negociar diariamente com a própria vontade. Esse talvez seja um dos maiores segredos de quem constrói uma vida extraordinária. A decisão já foi tomada. Não precisa ser discutida todas as manhãs. Você não acorda perguntando se vai escovar os dentes. Isso já faz parte da sua identidade. A disciplina funciona exatamente da mesma maneira. Quando uma atitude passa a fazer parte de quem você é, ela exige muito menos esforço mental. É por isso que agir como quem já venceu significa agir como alguém que já sabe quais são seus princípios. Não importa se está sendo observado. Não importa se receberá elogios. Não importa se os resultados aparecerão hoje ou daqui a 5 anos. Você continua fazendo o que precisa ser feito, porque isso passou a definir quem você é. Epicteto dizia que ninguém melhora apenas desejando melhorar. Melhora praticando. Essa ideia parece simples, mas ela desmonta uma ilusão muito comum. A ilusão de que pensar muito sobre uma mudança produz transformação. Não produz. Planejar é importante. Refletir também. Mas existe um momento em que a reflexão precisa dar lugar à ação. Pense em alguém que deseja aprender a nadar. Ele pode assistir centenas de vídeos, ler dezenas de livros, conversar com especialistas. Nada disso fará diferença enquanto ele não entrar na água. A vida segue exatamente essa lógica. Você pode estudar liderança durante anos, só aprenderá liderando. Pode estudar comunicação, só desenvolverá segurança falando. Pode estudar investimentos, só ganhará experiência investindo. Pode estudar coragem, só descobrirá o que é coragem quando agir apesar do medo. Existe outro aspecto muito interessante. Pessoas que agem como quem já venceu não vivem tentando provar o próprio valor. Elas concentram energia em aumentar o próprio valor. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente o comportamento. Quem tenta provar alguma coisa costuma buscar reconhecimento imediato. Quer elogios, quer aprovação, quer ser notado. Quem busca crescer faz perguntas diferentes. Como posso melhorar? O que ainda preciso aprender? Onde estou errando? Como posso servir melhor? Essa postura acelera o desenvolvimento, porque elimina uma necessidade constante de proteger o ego. Sêneca observava que o orgulho costuma impedir o aprendizado. Quem acredita já saber tudo, deixa de evoluir. Quem aceita que ainda tem muito a aprender, melhora continuamente. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas evoluem tão rapidamente. Elas não gastam energia fingindo perfeição. Gastam energia corrigindo imperfeições. Existe uma característica curiosa nas pessoas verdadeiramente confiantes. Elas conseguem admitir quando não sabem alguma coisa. Isso parece contraditório, mas demonstra enorme segurança. Quem precisa parecer perfeito dificilmente reconhece erros. Quem possui confiança verdadeira não tem medo de aprender, porque entende que admitir uma limitação hoje evita problemas muito maiores amanhã. Essa mentalidade também muda a forma como você encara o fracasso. A maioria das pessoas interpreta um erro como prova de incapacidade. Os estoicos enxergariam de outra maneira. Eles perguntariam: o que este erro está tentando ensinar? Essa pergunta muda completamente a experiência. O erro deixa de ser um ponto final. Passa a ser informação. Imagine um arqueiro. Ele dispara uma flecha. Erra o alvo. O que faz? Analisa a distância, corrige a postura, ajusta a direção, tenta novamente. Seria absurdo imaginar que ele deveria abandonar o treinamento porque uma flecha não acertou exatamente onde queria. Mesmo assim, fazemos isso com nossos próprios projetos. Uma tentativa frustrada parece suficiente para convencer muita gente de que nasceu para perder. Não nasceu. Apenas ainda não aprendeu o suficiente.
Marco Aurélio lembrava constantemente que nenhum artesão se torna excelente no primeiro dia de trabalho. Então, por que esperamos excelência imediata de nós mesmos? Talvez porque vivemos olhando apenas para o resultado final das outras pessoas. Vemos alguém extremamente competente. Não vemos os anos de prática. Vemos um empresário de sucesso. Não vemos os fracassos anteriores. Vemos um grande comunicador. Não vemos as apresentações ruins que vieram antes. Comparar o seu início com o auge de outra pessoa é uma das maneiras mais rápidas de destruir a própria confiança. Existe uma comparação muito mais útil. Compare-se apenas com a pessoa que você era há um ano. Você sabe mais hoje, tem mais experiência, comete erros diferentes, consegue resolver problemas que antes pareciam impossíveis. Se a resposta for sim, então existe progresso. E progresso vale muito mais do que perfeição. Os estoicos jamais perseguiram perfeição. Eles perseguiam melhoria contínua. Essa diferença muda tudo, porque perfeição paralisa. Melhoria movimenta. Quem busca perfeição espera o momento ideal. Quem busca melhoria começa com aquilo que possui. Talvez seja exatamente esse o comportamento de quem já venceu. Não porque tenha alcançado todos os objetivos, mas porque deixou de depender das condições perfeitas para continuar avançando. E quando uma pessoa aprende isso, ela desenvolve uma força silenciosa que começa a aparecer em todas as áreas da vida, não apenas no trabalho ou nos estudos, mas também na maneira como fala, decide, enfrenta conflitos e lida com pessoas. É justamente nesse ponto que a confiança deixa de ser uma aparência e passa a fazer parte da própria identidade. Existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre pessoas verdadeiramente confiantes. Elas não entram em um ambiente tentando convencer os outros de que são capazes. Elas entram preocupadas em fazer um bom trabalho. Parece apenas uma diferença de pensamento. Na prática, é uma mudança completa de postura. Imagine duas pessoas participando de uma entrevista de emprego. A primeira está o tempo inteiro pensando: espero que gostem de mim. Espero não cometer nenhum erro. Espero parecer inteligente. Espero impressionar. Toda a sua atenção está voltada para a imagem que deseja transmitir. Agora observe a segunda. Ela pensa diferente. Como posso ajudar esta empresa? Que problemas eu consigo resolver? Como posso demonstrar minhas habilidades com naturalidade? Percebe a diferença? Uma pessoa tenta conquistar aprovação, a outra tenta gerar valor. Curiosamente, quem busca gerar valor costuma transmitir muito mais confiança, porque deixa de agir como alguém desesperado por aceitação. Essa lógica serve para praticamente tudo. Relacionamentos, negócios, liderança, empreendedorismo, comunicação. Sempre que você troca a necessidade de impressionar pela vontade genuína de contribuir, sua postura muda, sua voz muda, sua linguagem corporal muda, sua mente fica mais tranquila. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles acreditavam que uma pessoa deveria concentrar seus esforços naquilo que realmente pudesse oferecer ao mundo, não na imagem que gostaria de construir diante dele. Talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa época. Muita gente investe mais energia construindo uma aparência do que desenvolvendo competência. Vivemos cercados por pessoas tentando parecer ocupadas, parecer inteligentes, parecer felizes, parecer bem-sucedidas. Mas existe uma pergunta desconfortável. Quanto tempo sobra para realmente se tornar tudo isso? Marco Aurélio escrevia para si mesmo algo extremamente interessante. Ele dizia que não deveria perder tempo discutindo como uma boa pessoa deveria agir. Deveria simplesmente agir. Essa ideia vale perfeitamente para qualquer objetivo. Você quer ser disciplinado? Pratique disciplina. Quer ser confiável? Cumpra o que promete.
Quer ser respeitado? Respeite primeiro. Quer transmitir segurança? Prepare-se mais do que a média. Os estoicos não acreditavam que identidade fosse construída por discursos. Ela era construída por repetição. Cada pequena atitude fortalecia um determinado tipo de caráter. Pense em alguém que promete todos os dias que começará uma dieta na próxima segunda-feira. Depois, adia. Promete novamente. Adia outra vez. Talvez pareça um comportamento pequeno, mas a mente registra algo importante. Ela aprende que suas próprias palavras não merecem confiança. Agora imagine outra pessoa. Ela decide caminhar 20 minutos todos os dias. Nada extraordinário, mas cumpre. No dia seguinte também. Depois, novamente. Sem perceber, começa a construir algo muito maior do que condicionamento físico. Constrói confiança em si mesma. Porque toda vez que cumpre um compromisso pessoal, envia uma mensagem silenciosa para a própria mente. Você pode acreditar em mim. Essa talvez seja a origem da verdadeira autoconfiança. Não nasce de elogios, não nasce de frases motivacionais. Nasce da experiência repetida de perceber que você faz aquilo que decidiu fazer. É impossível construir confiança ignorando constantemente as próprias decisões. Sêneca dizia que o caráter é revelado pelos hábitos. Observe como isso faz sentido. Se você promete estudar e estuda, fortalece seu caráter. Se promete economizar e economiza, fortalece seu caráter. Se promete mudar e realmente muda, fortalece seu caráter. A confiança deixa de ser um sentimento. Passa a ser uma consequência. Existe outro aspecto extremamente importante. Quem age como quem já venceu, não vive tentando controlar tudo. Essa afirmação pode parecer estranha, mas pense comigo. Por quê? Tantas pessoas ficam paralisadas antes de tomar uma decisão porque querem eliminar completamente a possibilidade de erro. Querem garantias, querem certeza absoluta. Querem saber exatamente o que acontecerá. Só existe um problema. A vida nunca ofereceu esse tipo de garantia. Nunca ofereceu para Marco Aurélio. Nunca ofereceu para Sêneca. Nunca ofereceu para Epicteto. Também não oferecerá para nós. Os estoicos aceitavam essa realidade. Eles entendiam que viver significa caminhar em meio à incerteza. Isso não era motivo para medo. Era apenas uma característica natural da existência. Quando você aceita isso, algo muda profundamente. Você deixa de esperar o momento em que todas as dúvidas desaparecerão, porque entende que esse momento nunca chegará. Então aprende a agir mesmo carregando algumas incertezas. Essa postura faz toda a diferença. Imagine um comandante esperando o mar ficar completamente calmo para iniciar uma viagem. Provavelmente jamais sairia do porto. Sempre haverá alguma onda. Sempre haverá algum vento. Sempre existirá algum risco. Quem espera condições perfeitas, permanece parado. Quem aprende a navegar, enfrenta as mudanças do caminho. Talvez seja exatamente isso que diferencia pessoas que realizam grandes projetos daquelas que vivem apenas planejando. As primeiras aceitam que precisarão corrigir a rota durante a caminhada. As segundas acreditam que só podem começar quando tudo estiver absolutamente claro. Essa clareza completa quase nunca existe. Existe apenas o próximo passo. E depois, outro. Depois outro. Epicteto ensinava que devemos cuidar daquilo que está ao nosso alcance. Aplicando essa ideia ao dia a dia, percebemos uma mudança poderosa. Em vez de perguntar se o projeto dará certo daqui a 5 anos, pergunte: qual é a melhor decisão que posso tomar hoje? Em vez de tentar controlar toda a carreira, concentre-se em desenvolver a habilidade necessária para o próximo desafio. Em vez de imaginar todos os problemas futuros, resolva o problema que está diante de você. Essa forma de pensar reduz drasticamente a ansiedade, porque transforma uma montanha inteira em pequenos degraus.
Existe também uma armadilha muito comum: a necessidade constante de reconhecimento. Ela parece inocente, mas destrói a tranquilidade de muita gente. Você faz um bom trabalho, ninguém percebe, fica frustrado, ajuda alguém, não recebe agradecimento, fica desanimado, se dedica a um projeto. Os resultados demoram. Começa a pensar em desistir. Perceba o padrão. Sua energia está sendo determinada pela reação das pessoas. Os estoicos dificilmente aprovariam isso. Eles acreditavam que a qualidade das suas ações deveria depender dos seus princípios, não dos aplausos. Marco Aurélio escreveu algo que continua extremamente atual: quando fizer o bem, não espere recompensa. A própria ação correta já possui valor. Imagine aplicar esse pensamento ao trabalho. Você entrega excelência porque esse é seu padrão, não porque alguém está observando. Você estuda porque valoriza conhecimento, não porque receberá elogios. Você trata as pessoas com respeito porque esse é seu caráter, não porque espera algo em troca. Essa postura cria uma segurança difícil de abalar, porque sua motivação deixa de depender do ambiente. Ela passa a nascer dentro de você. E talvez seja exatamente essa a maior característica de quem age como quem já venceu. Não é uma pessoa convencida, não é alguém que acredita ser superior. É alguém que finalmente compreendeu que sua força não pode depender da opinião, da aprovação ou do reconhecimento dos outros. Ela depende da capacidade de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando ninguém está olhando. É justamente aí que nasce um tipo de confiança tão sólido que começa a transformar não apenas suas decisões, mas também a forma como as pessoas naturalmente passam a enxergar você, sem que exista qualquer esforço para impressioná-las. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas, mas ela tem o poder de transformar completamente a maneira como você vive. Se ninguém pudesse ver o que você faz durante os próximos 5 anos, você continuaria trabalhando com a mesma dedicação? Pense nisso por alguns segundos. Sem elogios, sem curtidas, sem reconhecimento, sem aplausos, sem que ninguém soubesse do seu esforço. Você continuaria? Essa pergunta revela muito mais sobre uma pessoa do que qualquer currículo, porque ela separa quem trabalha para construir uma vida de quem trabalha apenas para construir uma imagem. Vivemos em uma época em que mostrar se tornou quase tão importante quanto fazer. As pessoas mostram que estão estudando, mostram que estão treinando, mostram que estão empreendendo, mostram que acordam cedo, mostram seus livros, mostram suas metas. Mas existe um detalhe curioso: mostrar não produz resultado. Quem produz resultado é o trabalho que acontece quando a câmera está desligada. Os estoicos valorizavam exatamente esse tipo de comportamento. Para eles, a excelência era construída na rotina invisível, não nos momentos em que alguém estava observando. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Mesmo assim, escrevia para si próprio como se fosse um aluno tentando melhorar um pouco a cada dia. Ele não escrevia para impressionar ninguém. Na verdade, aqueles registros nunca foram feitos para serem publicados. E talvez seja justamente isso que os torna tão poderosos. Ali existia honestidade. Não havia necessidade de parecer sábio. Existia apenas o desejo de se tornar uma pessoa melhor. Imagine aplicar essa mesma lógica à sua vida. Em vez de perguntar como parecer mais confiante, pergunte como desenvolver mais competência. Em vez de tentar parecer disciplinado, concentre-se em criar disciplina. Em vez de procurar maneiras de parecer forte, fortaleça sua mente diariamente. O resultado será inevitável. As pessoas começarão a perceber mudanças sem que você precise anunciá-las, porque competência verdadeira não faz barulho, ela simplesmente aparece. Existe outro aspecto muito interessante.
Quem age como quem já venceu não desperdiça energia tentando convencer todo mundo. Isso pode parecer estranho no início, afinal, fomos ensinados a defender nossas ideias o tempo inteiro. Mas observe uma cena comum. Alguém toma uma decisão importante. Resolve mudar de profissão, começar um negócio, mudar de cidade, iniciar um projeto. Logo sente necessidade de explicar essa escolha para todos. Quando alguém critica, tenta convencer. Quando alguém duvida, argumenta. Quando alguém ri, responde. Sem perceber, passa semanas debatendo um futuro que ainda nem começou a construir. Enquanto isso, outra pessoa faz diferente. Ela toma a decisão, analisa os riscos, se prepara, trabalha, aprende, corrige erros, continua caminhando. Meses depois, os resultados começam a aparecer. Agora, ela já não precisa convencer ninguém. A realidade faz isso por ela. Sêneca dizia que o tempo revela aquilo que as palavras tentam provar. Essa ideia é extremamente útil porque evita um desperdício enorme de energia. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda dúvida merece explicação. Nem toda opinião merece atenção. Os estoicos compreendiam que nossa energia é limitada. E exatamente por ser limitada, ela precisa ser investida com inteligência. Imagine que você possui apenas 10 moedas de energia todos os dias. Você gasta 2 tentando responder críticas, mais 3 preocupado com comparações, outras 2 imaginando cenários negativos. Quando finalmente chega a hora de trabalhar no seu objetivo, restam apenas 3. Agora, imagine alguém que faz o contrário. Ignora provocações. Não perde tempo discutindo. Aceita que jamais agradará todo mundo. Usa praticamente toda a sua energia para aprender, construir e executar. Depois de alguns anos, qual dos dois estará mais próximo da vida que deseja? A resposta parece óbvia. Mas, curiosamente, escolhemos o primeiro caminho com muita frequência. Existe uma frase atribuída a Epicteto que resume muito bem essa ideia. Primeiro diga a si mesmo quem deseja ser. Depois faça o que for necessário para se tornar essa pessoa. Perceba a ordem. Primeiro, identidade. Depois, comportamento. Não o contrário. A maioria espera conquistar resultados para finalmente sentir confiança. Os estoicos sugerem outro caminho. Construa diariamente o comportamento de quem merece esses resultados. Essa diferença muda tudo. Imagine alguém que deseja ser reconhecido como um excelente profissional. Como essa pessoa age? Provavelmente estuda mais, entrega um trabalho melhor, cumpre prazos, resolve problemas, aprende continuamente. Agora imagine alguém que deseja ser financeiramente responsável. Como ela age? Planeja, economiza, investe, evita desperdícios. Pensa no longo prazo. Percebe o padrão? A identidade sempre vem antes da consolidação do resultado. Você não espera enriquecer para aprender educação financeira. Aprende educação financeira para aumentar suas chances de enriquecer. Não espera estar em excelente forma física para criar disciplina. Cria disciplina para melhorar sua forma física. Não espera sentir confiança para falar em público. Fala em público para desenvolver confiança. Essa lógica parece simples, mas ela elimina um dos maiores obstáculos da vida: a espera. Esperamos sentir coragem. Esperamos o momento ideal. Esperamos as circunstâncias melhorarem. Esperamos mais dinheiro, mais tempo, mais conhecimento. Enquanto isso, a vida continua passando. Marco Aurélio lembrava constantemente que cada dia perdido jamais poderia ser recuperado. Talvez essa seja uma das reflexões mais importantes deste vídeo. Quantas oportunidades você já adiou esperando uma versão mais preparada de si mesmo? E se essa versão só pudesse nascer depois que você começasse? Existe uma diferença enorme entre preparação
e adiamento. Preparação aproxima você do objetivo. Adiamento apenas cria a sensação de que ainda falta alguma coisa. As pessoas confundem essas duas coisas o tempo inteiro. Dizem que ainda estão se preparando. Na verdade, apenas estão evitando o desconforto de começar. Os estoicos tinham uma relação muito saudável com o desconforto. Eles não o viam como um sinal de que estavam no caminho errado. Muitas vezes enxergavam exatamente o contrário. Se determinada tarefa exigia coragem, provavelmente era porque possuía valor. Se exigia disciplina, provavelmente traria crescimento. Se exigia paciência, provavelmente desenvolveria caráter. Hoje, tendemos a interpretar qualquer dificuldade como um aviso para parar. Eles interpretavam como uma oportunidade para fortalecer a mente. Isso muda completamente a forma como você encara os desafios. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E passa a perguntar, quem estou me tornando enquanto enfrento isso? Essa segunda pergunta possui um poder extraordinário, porque transforma obstáculos em treinamento. Não significa romantizar dificuldades, não significa gostar de sofrer. Significa apenas reconhecer que cada desafio oferece uma oportunidade de desenvolver uma qualidade que será útil durante toda a vida. Coragem, paciência, disciplina, humildade, persistência, autocontrole. Essas virtudes não aparecem em dias fáceis. Elas são construídas justamente quando seria muito mais simples desistir. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas parecem tão seguras diante de situações difíceis. Não porque nasceram diferentes, mas porque passaram anos treinando silenciosamente a própria mente. E quando chega o momento decisivo, elas não precisam fingir confiança. A confiança já faz parte de quem elas se tornaram. É justamente nesse ponto que a filosofia estoica deixa de ser apenas um conjunto de ideias antigas e passa a se transformar em uma maneira prática de viver, capaz de mudar completamente a forma como você pensa, decide e constrói o seu futuro. Existe uma imagem que pode ajudar você a entender por que tantas pessoas permanecem exatamente no mesmo lugar durante anos. Imagine dois construtores recebendo o mesmo terreno. Os dois possuem praticamente os mesmos recursos, o mesmo tempo, as mesmas ferramentas, a mesma oportunidade. Mas existe uma diferença. O primeiro construtor passa todos os dias olhando para a casa do vizinho. Compara o tamanho, compara a velocidade da obra, compara os materiais, compara o acabamento. Enquanto faz isso, quase não trabalha na própria construção. O segundo olha rapidamente para o lado apenas quando precisa aprender alguma coisa. Depois, volta imediatamente para a própria obra. 5 anos depois, um deles construiu uma casa. O outro conhece detalhadamente todas as casas da vizinhança, mas continua sem terminar a sua. Essa metáfora resume perfeitamente um dos maiores problemas do mundo atual: a comparação constante. Nunca tivemos acesso à vida de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil permanecer concentrado na nossa própria caminhada. Você abre o celular por alguns minutos. Alguém recebeu uma promoção, outro comprou uma casa, outro abriu uma empresa, outro viajou, outro parece viver uma vida perfeita. Sem perceber, sua mente começa a fazer perguntas extremamente perigosas. Será que estou atrasado? Será que deveria estar mais longe? Será que sou menos capaz? Essas perguntas roubam uma quantidade enorme de energia, porque desviam sua atenção da única vida que realmente pode ser transformada. A sua. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre isso. Ele lembrava a si mesmo que não deveria desperdiçar tempo observando o caminho dos outros,
enquanto ainda existia tanto trabalho a ser feito dentro de si. Essa ideia parece simples, mas ela pode mudar completamente sua produtividade. Pense em quantas horas você já gastou acompanhando a evolução de outras pessoas. Agora imagine se metade desse tempo tivesse sido usada estudando, praticando ou desenvolvendo alguma habilidade. Provavelmente sua realidade seria completamente diferente. Os estoicos não eram contra aprender com exemplos. Muito pelo contrário, eles valorizavam bons modelos. A diferença é que transformavam admiração em aprendizado, não em inveja. Existe uma enorme distância entre essas duas atitudes. Quando você admira alguém, pergunta: o que posso aprender com essa pessoa? Quando inveja, pergunta: por que ela conseguiu e eu não? A primeira pergunta produz crescimento. A segunda produz ressentimento. Quem age como quem já venceu, entende isso muito cedo. Não sente necessidade de competir com a trajetória de ninguém, porque compreendeu que cada pessoa começou em um ponto diferente. Possui recursos diferentes, experiências diferentes, desafios diferentes. Comparar essas trajetórias como se fossem iguais nunca fará sentido. Existe outra característica muito interessante nas pessoas verdadeiramente confiantes. Elas aceitam que nem todo mundo compreenderá suas escolhas. Talvez esse seja um dos maiores testes de maturidade. Imagine que você decide mudar completamente sua rotina. Começa a estudar enquanto seus amigos saem todos os dias. Economiza dinheiro enquanto outras pessoas gastam para impressionar. Recusa oportunidades que não fazem sentido para seus objetivos. Em algum momento, alguém dirá que você mudou, que está exagerando, que deveria aproveitar mais, que está perdendo tempo. A pergunta é: você conseguirá continuar mesmo assim? Essa resposta determina muita coisa, porque toda mudança verdadeira gera algum tipo de estranhamento. Quem sempre conheceu você de determinada maneira pode sentir desconforto quando percebe que sua postura mudou. Isso é natural. Os estoicos entendiam que agradar a todos era impossível. Por isso, concentravam seus esforços em agir de acordo com aquilo que consideravam correto, não de acordo com aquilo que seria mais popular. Epicteto dizia que se você deseja melhorar, precisa aceitar parecer estranho para algumas pessoas. Essa frase continua extremamente atual, porque toda evolução cria uma distância entre quem decidiu crescer e quem prefere permanecer igual. Isso não significa desprezar ninguém, nem sentir-se superior. Significa apenas compreender que nem todas as pessoas caminharão na mesma direção. Existe também um aspecto muito importante da confiança que quase nunca é mencionado: a capacidade de permanecer em silêncio. Hoje parece que existe uma obrigação de responder imediatamente. Responder críticas, responder provocações, responder comentários, responder ataques. Mas será que toda resposta realmente precisa ser dada? Imagine um lago completamente tranquilo. Alguém joga uma pedra. A água se agita, depois volta a ficar calma. Agora imagine que o lago nunca recuperasse a tranquilidade. Qualquer pequena pedra seria suficiente para mantê-lo agitado durante dias. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Qualquer crítica altera completamente seu estado emocional. Qualquer comentário negativo ocupa seus pensamentos. Qualquer provocação destrói sua paz. Os estoicos propunham outro caminho. Nem toda pedra merece sua atenção. Algumas simplesmente afundam sozinhas quando você decide não alimentá-las. Essa postura exige força, porque o ego quer responder, quer vencer discussões, quer provar que está certo. Mas existe uma pergunta melhor. Essa resposta melhora minha vida ou apenas alimenta meu orgulho? Sêneca observava que as maiores vitórias nem sempre acontecem quando derrotamos alguém. Muitas vezes acontecem quando derrotamos o impulso de reagir impulsivamente.
Isso vale para conflitos, vale para relacionamentos, vale para o ambiente de trabalho e vale principalmente para a construção da autoconfiança. Porque uma mente que reage a tudo dificilmente permanece estável. Existe um exercício interessante. Durante um dia inteiro, observe quantas vezes surge vontade de justificar suas escolhas, explicar demais, defender sua imagem, convencer alguém. Depois pergunte: isso realmente era necessário? Você ficará surpreso com a quantidade de energia que poderá economizar. Quem age como quem já venceu não sente necessidade constante de aprovação, porque já encontrou algo muito mais sólido. A aprovação da própria consciência. Marco Aurélio escrevia todas as noites refletindo sobre as próprias atitudes. Não perguntava se havia impressionado as pessoas, perguntava se havia agido de acordo com seus princípios. Essa diferença é enorme. Uma vida guiada por aplausos muda conforme o público. Uma vida guiada por valores permanece firme, independentemente das circunstâncias. Talvez seja exatamente essa a origem da verdadeira segurança. Ela não nasce quando todos acreditam em você. Ela nasce quando você passa a confiar na pessoa que está se tornando. E essa confiança não depende de talento extraordinário, nem de sorte, nem de reconhecimento. Ela é construída toda vez que você faz o que sabe que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia, mesmo sem aplausos, dia após dia, escolha após escolha, até que chega um momento em que você olha para trás e percebe algo curioso. Os desafios continuam existindo, as dificuldades também, mas você já não é a mesma pessoa que era quando tudo começou. Sua postura mudou, sua maneira de pensar mudou, sua capacidade de enfrentar problemas aumentou. E essa talvez seja a maior vitória de todas. Porque antes mesmo de conquistar grandes resultados externos, você já conquistou algo infinitamente mais valioso: o domínio sobre si mesmo. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser uma questão de sorte e passam a ser consequência natural da pessoa que você decidiu se tornar em silêncio. Existe uma pergunta que pode parecer desconfortável no começo, mas que tem o poder de revelar exatamente onde você está sabotando a própria vida. Se tudo o que você faz diariamente fosse copiado por outra pessoa durante os próximos 5 anos, essa pessoa teria a vida que você sonha ou teria exatamente a vida que você tem hoje? Essa pergunta elimina praticamente todas as desculpas, porque ela desloca o foco dos sonhos para os hábitos. Todo mundo fala sobre objetivos, pouca gente fala sobre comportamento. E é justamente aí que mora a diferença. Imagine alguém que deseja se tornar financeiramente livre. Todos os dias ele diz que esse é o seu maior objetivo, mas continua gastando sem planejamento. Não estuda sobre investimentos, não aprende novas habilidades, não cria fontes extras de renda. Será que ele realmente quer liberdade financeira ou apenas gosta da ideia de ser financeiramente livre? Os estoicos faziam uma distinção muito importante entre intenção e prática. Eles sabiam que desejar alguma coisa não transforma ninguém. A transformação acontece quando o comportamento diário começa a combinar com aquilo que você diz querer. Essa coerência possui um poder extraordinário, porque ela elimina um conflito silencioso que existe dentro de muitas pessoas. Elas afirmam querer uma vida diferente, mas vivem exatamente da mesma maneira há anos. Esse conflito produz frustração. E a frustração, quando se repete por muito tempo, costuma se transformar em descrença. A pessoa começa a dizer: talvez eu não seja capaz. Talvez não seja para mim. Talvez eu tenha nascido para viver assim. Na verdade, muitas vezes o problema nunca foi capacidade, foi repetição. Repetição de escolhas que sempre produziram o mesmo resultado.
Marco Aurélio observava que nossa vida é moldada pelos pensamentos que alimentamos continuamente. Mas existe um detalhe que costuma passar despercebido. Os pensamentos influenciam as ações. As ações constroem hábitos. Os hábitos moldam o caráter. E o caráter determina grande parte das decisões futuras. É um ciclo. Se você muda apenas o pensamento durante alguns minutos, mas mantém exatamente os mesmos hábitos, pouca coisa muda. Por outro lado, quando pensamentos e atitudes começam a caminhar na mesma direção, a transformação ganha força. É por isso que agir como quem já venceu não significa repetir frases positivas diante do espelho. Significa tomar decisões coerentes com a vida que deseja construir. Uma pessoa que deseja transmitir confiança faz algo muito diferente da maioria. Ela cumpre pequenos compromissos consigo mesma. Pode parecer pouco, mas isso muda completamente a percepção que ela desenvolve sobre si. Imagine que você decide acordar 30 minutos mais cedo. No primeiro dia consegue, no segundo também. Depois de algumas semanas, sua mente começa a registrar um padrão. Quando você decide alguma coisa, você cumpre. Agora imagine o contrário. Todos os dias você promete começar amanhã. Promete estudar. Promete organizar as finanças. Promete cuidar da saúde. Promete mudar. E amanhã nunca chega. Qual mensagem sua mente recebe? Ela aprende que suas decisões são temporárias, que seus compromissos são negociáveis, que basta surgir um pequeno desconforto para abandonar o plano. Percebe como isso destrói a autoconfiança de forma silenciosa? A maioria acredita que confiança nasce quando os outros acreditam em nós. Os estoicos diriam que ela nasce quando nós aprendemos a acreditar nas nossas próprias ações. Existe outro ponto extremamente importante. Quem age como quem já venceu, aprende a fazer escolhas pensando no longo prazo. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre maturidade e impulsividade. Imagine duas pessoas diante da mesma decisão. Uma escolhe aquilo que produz prazer imediato. A outra escolhe aquilo que produzirá benefícios durante muitos anos. No início, a primeira parece estar vivendo melhor. Ela descansa mais, gasta mais, evita dificuldades, procura sempre o caminho mais confortável. A segunda estuda enquanto os outros descansam, economiza enquanto outros gastam, treina enquanto outros adiam, aprende enquanto outros reclamam. Durante algum tempo parece até injusto, mas os anos possuem uma característica interessante. Eles multiplicam pequenas escolhas. 5 anos de pequenas decisões inteligentes produzem uma diferença gigantesca. 5 anos de pequenos descuidos também. Sêneca costumava lembrar que a sorte favorece quem está preparado. Essa preparação quase nunca acontece em momentos extraordinários. Ela acontece na rotina, quando ninguém está olhando, quando ninguém está elogiando. Quando ninguém imagina que aquele esforço aparentemente pequeno será responsável por grandes resultados no futuro, existe uma ilusão muito comum: acreditar que pessoas extraordinárias vivem dias extraordinários. Na verdade, quase sempre elas vivem dias comuns. A diferença é que tratam esses dias comuns de maneira extraordinária. Elas levam a sério uma conversa, levam a sério uma leitura, levam a sério uma hora de estudo, levam a sério uma tarefa simples, porque entenderam que a excelência não aparece apenas nas grandes oportunidades. Ela aparece principalmente na forma como você conduz as pequenas responsabilidades. Marco Aurélio jamais poderia governar um império se ignorasse pequenas decisões diárias, esperando apenas grandes momentos. O mesmo vale para qualquer pessoa. Seu futuro dificilmente será construído por um único acontecimento. Ele será construído por milhares de decisões aparentemente insignificantes. Uma página lida, uma ligação feita, uma habilidade aprendida,
uma compra evitada, uma conversa difícil enfrentada, um compromisso cumprido, uma distração recusada. Essas pequenas escolhas parecem invisíveis, mas, quando repetidas durante anos, tornam-se praticamente impossíveis de ignorar. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas parecem ter tanta sorte. Na realidade, elas apenas passaram tempo suficiente acumulando pequenas decisões corretas, e quando finalmente surge uma grande oportunidade, já estão preparadas para aproveitá-la. Os outros chamam de sorte. Os estoicos chamariam de consequência. Porque quem constrói diariamente uma mente disciplinada, uma postura firme e um caráter sólido, dificilmente será pego despreparado quando a vida oferecer uma oportunidade. É justamente nesse momento que agir como quem já venceu deixa de ser apenas uma ideia inspiradora e passa a se tornar um estilo de vida. Um estilo de vida em que cada escolha aproxima você da pessoa que deseja ser, até que chega o dia em que a vitória deixa de parecer um sonho distante e passa a ser apenas a consequência natural de tudo aquilo que você construiu silenciosamente ao longo do caminho. Existe uma característica presente em praticamente todas as pessoas que inspiram confiança. Elas tomam decisões. Pode parecer algo simples, mas não é. Vivemos em uma época em que muitas pessoas passam mais tempo analisando possibilidades do que realmente escolhendo um caminho. Elas pesquisam, comparam, pedem opinião, assistem vídeos, leem livros, conversam com dezenas de pessoas e, no final, continuam exatamente onde estavam. Não porque lhes faltam informações, mas porque lhes falta decisão. O curioso é que a indecisão costuma ser confundida com prudência. Não são a mesma coisa. Ser prudente significa analisar antes de agir. Ser indeciso significa nunca considerar que a análise já foi suficiente. Existe uma linha muito tênue entre essas duas atitudes, e muita gente passa anos do lado errado dela. Os estoicos valorizavam profundamente a razão, mas também entendiam que a razão existe para conduzir a ação, não para substituí-la. Imagine um comandante em um campo de batalha. Ele reúne informações, observa o terreno, escuta seus conselheiros, analisa os riscos. Chega um momento, porém, em que precisa decidir. Se continuar apenas avaliando possibilidades, perderá a oportunidade de agir. Na vida, acontece exatamente a mesma coisa. Há pessoas esperando há 5 anos para começar um negócio. Outras esperam o momento perfeito para mudar de profissão. Algumas adiam um relacionamento saudável porque ainda têm medo de sofrer. Outras permanecem em ambientes que as destroem porque a mudança parece arriscada. Enquanto isso, o tempo continua fazendo aquilo que sempre fez, passando. Marco Aurélio lembrava constantemente que nossa existência é limitada. Não escrevia isso para gerar medo, escrevia para despertar urgência. Porque quando lembramos que o tempo é finito, algumas perguntas mudam completamente. Será que essa preocupação realmente merece tanto espaço na minha mente? Será que esse medo merece decidir meu futuro? Será que vale a pena desperdiçar mais um ano adiando aquilo que já sei que preciso fazer? Essas perguntas são desconfortáveis, mas costumam produzir respostas honestas. Existe outro aspecto que diferencia quem age como quem já venceu: a forma como encara os próprios erros. A maioria das pessoas trata o erro como um julgamento definitivo. Errou uma apresentação. Conclui que não sabe falar em público. Fracassou em um negócio. Conclui que não nasceu para empreender. Foi rejeitada em um processo seletivo. Conclui que nunca será boa o suficiente. Perceba como uma experiência isolada passa a definir toda a identidade da pessoa. Os estoicos jamais aceitariam essa lógica. Para eles, um erro era apenas um acontecimento, não uma definição.
Epicteto ensinava que nenhuma situação possui significado por si só. Somos nós que atribuímos significado a ela. Essa ideia é extremamente poderosa. Imagine duas pessoas reprovadas em um concurso. A primeira diz, fracassei, nunca vou conseguir. A segunda pensa, ainda não consegui. O que preciso melhorar? O fato é exatamente o mesmo. A interpretação é completamente diferente. E é justamente essa interpretação que determinará o próximo passo. Quem acredita que o erro define sua capacidade costuma desistir. Quem entende que o erro revela uma oportunidade de crescimento, normalmente continua. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre quem realiza grandes coisas e quem permanece parado. Não é a quantidade de erros, é o significado atribuído a eles. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente da mesma forma que os exercícios fortalecem o corpo. Observe como isso faz sentido. Você não espera ganhar força levantando um peso apenas uma vez. A força aparece porque existe repetição, existe resistência, existe esforço. A mente segue exatamente a mesma lógica. Cada problema enfrentado com lucidez fortalece sua capacidade de enfrentar o próximo. Cada decisão difícil aumenta sua maturidade. Cada responsabilidade assumida amplia sua confiança. É por isso que fugir constantemente do desconforto produz exatamente o efeito contrário do esperado. Quanto menos desafios você enfrenta, mais assustadores eles parecem. Pense em alguém que evita qualquer conversa difícil. Com o passar do tempo, até um pequeno conflito parece insuportável. Agora imagine outra pessoa. Ela aprende a conversar com respeito, aprende a ouvir críticas, aprende a dizer não, aprende a estabelecer limites. Os conflitos continuam existindo, mas deixam de parecer monstros. Ela desenvolveu competência, e competência reduz medo. Esse é um princípio que vale para praticamente tudo. Quem aprende sobre dinheiro sente menos medo das finanças. Quem pratica comunicação sente menos medo de falar. Quem estuda liderança sente menos medo de assumir responsabilidades. Quem enfrenta pequenos desafios diariamente cria uma mente preparada para desafios maiores. Existe um detalhe interessante. As pessoas costumam admirar a segurança dos outros, mas quase nunca admiram o processo que construiu essa segurança, porque esse processo parece repetitivo. É acordar cedo durante anos, é estudar quando ninguém obriga, é cumprir promessas feitas a si mesmo, é fazer o necessário mesmo sem entusiasmo. Nada disso parece extraordinário, mas o resultado costuma parecer. Talvez porque esquecemos que grandes transformações quase nunca acontecem de uma vez. Elas acontecem lentamente, como uma árvore. Você planta uma semente. Durante muito tempo, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, as raízes estão crescendo. Quando finalmente o tronco aparece, muita gente acredita que foi rápido. Não foi. A parte invisível já estava sendo construída havia muito tempo. O mesmo acontece com a confiança. Ela cresce silenciosamente. Cada decisão correta fortalece uma raiz. Cada compromisso cumprido fortalece outra. Cada medo enfrentado amplia essa estrutura. Chega um momento em que as pessoas enxergam apenas a árvore. Não imaginam quantos dias foram necessários para fortalecer as raízes. Marco Aurélio provavelmente diria que o mesmo acontece com o caráter. Ele também cresce no silêncio. Ninguém percebe imediatamente quando você se torna mais disciplinado, mais paciente, mais prudente, mais firme. Mas essas mudanças vão se acumulando até se tornarem impossíveis de esconder. É justamente nesse momento que você entende uma das maiores lições do estoicismo. A verdadeira vitória nunca começa quando o mundo reconhece quem você é. Ela começa muito antes, no instante em que você decide agir diariamente de acordo
com a pessoa que deseja se tornar, mesmo que ninguém esteja percebendo sua transformação. E essa decisão, repetida durante tempo suficiente, tem o poder de mudar completamente o destino de uma vida. Existe algo que quase ninguém percebe quando observa uma pessoa extremamente segura. Ela raramente está tentando parecer forte. Na verdade, a maior parte da sua energia está concentrada em algo muito mais importante. Ela está tentando permanecer fiel aos próprios princípios. Essa diferença é enorme, porque quem tenta parecer forte vive preocupado com a imagem. Quem busca viver de acordo com seus valores preocupa-se com as escolhas. E escolhas, ao contrário da imagem, estão completamente sob seu controle. Pense em uma situação comum. Alguém recebe uma crítica injusta. A reação imediata é querer responder, provar que está certo, mostrar que o outro está errado, vencer a discussão. Mas será que essa é realmente a melhor decisão? Os estoicos faziam uma pergunta diferente. O que esta situação exige da minha melhor versão? Perceba a mudança. A atenção sai do outro e volta para você. Sai da provocação e volta para o caráter. Sai do orgulho e volta para os princípios. Essa simples mudança de perspectiva pode evitar inúmeros problemas. Porque muitas vezes não sofremos por causa dos acontecimentos. Sofremos porque reagimos automaticamente a eles. Não estamos falando aqui daquela frase já desgastada que reduz todo o estoicismo a uma ideia simplista. Estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando da capacidade de interromper o piloto automático. A maioria das pessoas vive reagindo. Poucas vivem escolhendo. Existe uma enorme diferença entre essas duas formas de viver. Quem reage é conduzido pelas circunstâncias. Quem escolhe é conduzido pelos próprios valores. Marco Aurélio enfrentava guerras, crises políticas, epidemias e conflitos internos dentro do império. Mesmo assim, repetia para si mesmo uma ideia poderosa. Nenhum acontecimento externo pode obrigá-lo a abandonar seu caráter. Pense no impacto dessa reflexão. As pessoas podem ser injustas, os planos podem falhar, a vida pode se tornar difícil, mas ainda assim, existe algo que continua pertencendo a você, a decisão sobre quem deseja ser. Essa é uma das fontes mais profundas de confiança, porque ela não depende de resultados, depende apenas da sua conduta. Existe outro erro muito comum que destrói a segurança de muitas pessoas, a necessidade de acertar sempre. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esteja fazendo isso consigo mesmo. A pessoa acredita que precisa tomar a decisão perfeita, escolher o caminho perfeito, encontrar a oportunidade perfeita, dizer as palavras perfeitas. O resultado é previsível. Ela se torna prisioneira da própria expectativa. Quanto maior a exigência de perfeição, maior a dificuldade para agir. Os estoicos tinham uma visão muito mais realista. Eles não buscavam perfeição, buscavam progresso. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a experiência. Quem busca perfeição vive frustrado. Quem busca progresso vive aprendendo. Imagine um arqueiro, ele treina diariamente. Nem todas as flechas acertam o centro do alvo. Mesmo assim, continua, porque entende que cada tentativa produz aprendizado. Agora imagine outro arqueiro que exige precisão absoluta desde o primeiro dia. Provavelmente abandonará o treinamento rapidamente. A vida segue exatamente essa lógica. Quem aceita aprender durante o caminho desenvolve resiliência. Quem exige perfeição imediata desenvolve ansiedade. Sêneca observava que nenhum homem se torna sábio de uma só vez. A sabedoria surge gradualmente, com erros, com correções, com experiência. O mesmo acontece com a confiança. Ela não aparece pronta, ela é construída. E talvez seja justamente isso que torna a confiança verdadeira tão sólida. Ela não nasceu de teorias. Nasceu da prática.
Nasceu de centenas de situações enfrentadas, de desafios superados, de decisões difíceis, de momentos em que seria mais fácil desistir. Mas você continuou. Existe uma pergunta extremamente útil para qualquer momento de dúvida. O que uma pessoa forte faria nesta situação? Mas atenção, não estamos falando de força física, nem de dureza emocional. Estamos falando de força de caráter. Uma pessoa forte pisaria nos outros para conseguir vantagem? Provavelmente não. Uma pessoa forte abandonaria seus valores por conveniência? Provavelmente não. Uma pessoa forte deixaria o medo decidir todos os seus movimentos? Também não. Quando você começa a pensar dessa maneira, muitas decisões se tornam mais simples. Porque deixam de depender do humor do dia, passam a depender dos seus princípios, e princípios são muito mais estáveis do que emoções. Existe também um aspecto que merece atenção. A confiança verdadeira costuma ser silenciosa. A insegurança, muitas vezes, é barulhenta. Observe isso ao seu redor. Pessoas realmente competentes raramente precisam anunciar o quanto são competentes. Pessoas realmente disciplinadas raramente falam o tempo inteiro sobre disciplina. Pessoas realmente fortes raramente sentem necessidade de provar força. Os resultados falam por elas. Os estoicos valorizavam profundamente essa descrição, não porque fossem contra reconhecimento, mas porque entendiam que a busca obsessiva por reconhecimento enfraquece o caráter. Quando você depende constantemente da aprovação externa, perde liberdade. Passa a ajustar suas escolhas para agradar outras pessoas. Passa a dizer o que esperam ouvir. Passa a agir conforme as expectativas do ambiente e, pouco a pouco, deixa de viver sua própria vida. Epicteto alertava exatamente sobre isso. Quem busca controlar a opinião dos outros entrega a própria tranquilidade nas mãos deles. Essa é uma troca extremamente cara, porque as opiniões mudam o tempo todo. Hoje, alguém aprova você, amanhã critica, depois elogia novamente. Se sua paz depender dessas oscilações, sua vida se tornará uma montanha-russa emocional. Quem age como quem já venceu, compreende algo diferente. Não pode controlar o que os outros pensam, mas pode controlar a integridade das próprias ações. Essa consciência produz estabilidade, e estabilidade produz confiança. Talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem atravessar períodos difíceis sem perder completamente a direção. Não porque possuem respostas para tudo, não porque nunca sentem medo, mas porque construíram algo que permanece firme mesmo quando as circunstâncias mudam. Construíram um conjunto de princípios, uma identidade, uma maneira de viver. E quando você possui essa base, as tempestades continuam existindo, mas deixam de ser capazes de derrubar tudo o que foi construído. É justamente nesse ponto que a confiança deixa de ser uma emoção passageira e se transforma em uma característica permanente do caráter. E quando isso acontece, suas decisões começam a mudar, suas relações começam a mudar, e até mesmo a forma como você enxerga o futuro se transforma de maneira profunda. Porque você finalmente deixa de agir como alguém que espera vencer um dia e começa a agir como alguém que já iniciou o processo de construção da própria vitória. Existe um momento na vida em que você percebe uma verdade que pode ser desconfortável, mas também libertadora. Ninguém virá construir o futuro que você deseja. As pessoas podem ajudar, podem aconselhar, podem ensinar, podem abrir algumas portas. Mas existe uma parte da caminhada que ninguém pode fazer por você. Os estoicos aceitavam essa realidade com muita clareza. Eles entendiam que assumir responsabilidade pela própria vida era o primeiro passo para conquistar qualquer tipo de liberdade. Hoje, porém, é muito comum procurar culpados. Se a economia está ruim, a culpa é da economia. Se o trabalho não está como deveria, a culpa é do chefe. Se a vida não mudou,
A culpa é da família, do governo, da falta de oportunidades, da sorte ou do azar. É evidente que existem circunstâncias difíceis. Seria desonesto negar isso. Há pessoas que começam a vida com muito mais obstáculos do que outras. Mas existe uma diferença importante entre reconhecer uma dificuldade e entregar a ela o comando da própria existência. Marco Aurélio jamais escolheu as guerras que enfrentou. Epicteto não escolheu nascer escravo. Sêneca também enfrentou perseguições, exílio e ameaças constantes. Nenhum deles teve uma vida confortável. Mesmo assim, todos insistiam em uma ideia. Independentemente das circunstâncias, sempre existe alguma escolha possível. Talvez pequena, talvez limitada, mas ainda assim existe. E é exatamente nessa pequena escolha que começa a transformação. Imagine duas pessoas que perderam o emprego. As duas enfrentam o mesmo problema. A primeira passa semanas repetindo que a situação está injusta. A segunda também reconhece a dificuldade. Mas depois pergunta: o que posso fazer hoje? Atualizar meu currículo? Aprender uma habilidade nova? Entrar em contato com antigos colegas? Procurar oportunidades em outra área? Nenhuma dessas ações garante sucesso imediato, mas todas aumentam a probabilidade de que algo mude. Essa é uma característica de quem age como quem já venceu. Não desperdiça energia tentando controlar aquilo que já aconteceu. Concentra-se na próxima decisão. Existe uma armadilha muito sutil que prende milhares de pessoas: a necessidade de sentir que estão prontas. Talvez você já tenha pensado algo parecido. Quando eu aprender mais, começo. Quando tiver mais dinheiro, começo. Quando perder peso, começo. Quando ganhar confiança, começo. Quando tiver mais tempo, começo. Esse pensamento parece responsável. Na prática, muitas vezes é apenas medo disfarçado de planejamento, porque sempre existirá mais alguma coisa para aprender. Sempre existirá mais alguma condição que poderia ser melhor. Sempre haverá algum motivo para adiar. Os estoicos dificilmente aceitariam essa lógica. Eles sabiam que a vida acontece enquanto esperamos. E o tempo não faz pausas. Enquanto você espera o momento perfeito, outras pessoas estão aprendendo durante o caminho, errando, corrigindo, melhorando, crescendo. É exatamente assim que a experiência é construída. Não antes da ação, durante a ação. Existe um detalhe interessante. Quando observamos alguém muito competente, imaginamos que aquela pessoa começou preparada, mas quase nunca foi assim. Todo excelente professor já foi um iniciante inseguro. Todo grande empresário já tomou decisões ruins. Todo líder experiente já teve medo de assumir responsabilidades. Todo comunicador já ficou nervoso ao falar. A diferença é que essas pessoas aceitaram parecer iniciantes. Isso exige humildade. Uma humildade que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver, porque o ego prefere parecer competente do que realmente aprender. Sêneca dizia que o orgulho fecha as portas da sabedoria. Essa frase continua extremamente atual. Quando você acredita que precisa acertar sempre, deixa de experimentar. Quando deixa de experimentar, deixa de aprender. Quando deixa de aprender, para de crescer. É um ciclo silencioso. Quem age como quem já venceu, faz exatamente o contrário. Aceita que ainda não sabe tudo. Aceita que precisará aprender. Aceita que algumas tentativas não funcionarão. Mas continua, porque compreendeu que competência não nasce pronta. Ela é construída. Existe outro comportamento muito comum que destrói a confiança: a necessidade de resultados imediatos. Vivemos cercados por histórias que parecem rápidas, pessoas que enriqueceram em poucos anos, empresas que cresceram rapidamente, profissionais que alcançaram reconhecimento em pouco tempo. O problema é que raramente vemos tudo o que aconteceu antes.
Os anos de preparação, os fracassos, as dúvidas, os dias comuns. Os estoicos tinham uma relação completamente diferente com o tempo. Eles não pensavam apenas na próxima semana. Pensavam na pessoa que estavam construindo ao longo da vida inteira. Essa perspectiva muda tudo. Porque você deixa de perguntar, quando vou chegar? E passa a perguntar, estou caminhando na direção certa? Essa segunda pergunta produz muito mais tranquilidade. Porque permite celebrar progresso, mesmo quando o destino ainda está distante. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre a importância de cumprir bem a tarefa presente. Não a tarefa de amanhã, nem a do próximo ano, a de hoje. Essa talvez seja uma das ideias mais práticas de todo o estoicismo. Você não precisa resolver toda a sua vida nesta semana. Precisa apenas resolver bem o dia de hoje. Faça um bom trabalho hoje. Aprenda algo hoje. Cumpra uma promessa feita a si mesmo hoje. Tenha uma conversa difícil hoje. Leia algumas páginas hoje. Economize um pouco hoje. Repita isso durante anos. Os resultados começarão a aparecer. Não porque exista magia, mas porque existe consistência. A maioria subestima completamente o poder da repetição. Acredita que apenas grandes acontecimentos mudam uma vida. Na verdade, pequenas escolhas repetidas milhares de vezes costumam ser muito mais poderosas. Talvez seja exatamente por isso que agir como quem já venceu não significa viver como se o objetivo já tivesse sido alcançado. Significa viver de uma maneira que torne esse objetivo cada vez mais provável. Essa diferença parece sutil, mas muda completamente a filosofia de vida. Você deixa de depender da esperança, passa a depender dos próprios hábitos. E hábitos podem ser treinados, podem ser fortalecidos, podem ser corrigidos. É justamente aí que nasce uma confiança muito mais profunda do que aquela baseada em palavras motivacionais. Ela nasce da certeza de que, aconteça o que acontecer, você continuará fazendo aquilo que precisa ser feito. E quando uma pessoa chega a esse nível de compromisso consigo mesma, ela já começou a vencer muito antes de qualquer resultado aparecer aos olhos do mundo. Porque a maior transformação já aconteceu dentro dela, silenciosamente, por meio das escolhas que decidiu repetir todos os dias. Existe um experimento mental que os estoicos praticavam com frequência e que pode mudar completamente a forma como você toma decisões. Eles costumavam imaginar que estavam observando a própria vida de fora, como se fossem um espectador. Parece um exercício simples, mas ele produz uma clareza impressionante. Faça isso por alguns instantes. Imagine que você não é a pessoa vivendo sua vida. Imagine que está apenas assistindo a um filme. Nesse filme existe um personagem. Esse personagem acorda todos os dias reclamando. Adia decisões importantes. Tem medo de críticas. Começa projetos e abandona na primeira dificuldade. Passa horas comparando sua vida com a dos outros. Tem grandes sonhos, mas pequenas atitudes. Você acreditaria que esse personagem alcançaria uma grande transformação? Provavelmente não. Agora imagine outro personagem. Ele também sente medo, também enfrenta dúvidas, também erra. Mas existe uma diferença. Ele continua. Cumpre aquilo que promete. Aprende com os próprios erros. Aceita começar sem dominar tudo. Melhora um pouco todos os dias. Você acreditaria mais nesse personagem? Muito provavelmente sim. A questão é simples. Qual desses personagens você está interpretando neste momento? Porque, gostando ou não, estamos escrevendo diariamente a história da nossa própria vida. Cada decisão acrescenta uma nova página. Cada hábito reforça um capítulo. Cada escolha fortalece um determinado tipo de personagem. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles sabiam que caráter não é algo que aparece em momentos extraordinários. Caráter aparece quando ninguém está olhando,
quando você poderia escolher o caminho mais fácil, mas escolhe o correto. Existe um comportamento curioso nas pessoas que vivem esperando uma grande mudança. Elas imaginam que um único acontecimento transformará completamente sua realidade. Uma promoção, um novo emprego, um grande negócio, uma oportunidade inesperada. É claro que oportunidades importantes existem, mas quase nunca conseguem transformar alguém que ainda não desenvolveu a capacidade de sustentá-las. Imagine entregar uma empresa milionária para uma pessoa completamente despreparada. Quanto tempo levaria até ela destruir aquilo? Provavelmente menos do que imaginamos. Agora, imagine entregar a mesma empresa para alguém disciplinado, prudente e competente. A tendência é completamente diferente. Percebe onde está a verdadeira riqueza? Ela não começa no resultado. Ela começa na pessoa. Marco Aurélio jamais diria que o objetivo principal é conquistar determinada posição. Provavelmente diria que o objetivo principal é tornar-se digno dessa posição. Essa ideia muda completamente a maneira como enxergamos o sucesso. Você deixa de perseguir apenas resultados. Começa a perseguir desenvolvimento, porque entende que resultados podem desaparecer, mas aquilo que você aprende durante o caminho permanece. Existe um detalhe extremamente importante. As pessoas costumam perguntar: como faço para ter mais confiança? Talvez a pergunta correta seja outra. Como faço para confiar mais em mim mesmo? Existe uma enorme diferença. Porque confiar em si mesmo não significa acreditar que nunca errará. Significa acreditar que será capaz de aprender, adaptar-se e continuar caminhando. Esse tipo de confiança é praticamente impossível de destruir. Ela não depende de um dia perfeito, não depende de um emprego específico, não depende de um relacionamento, não depende de dinheiro. Ela depende da certeza de que você continuará evoluindo. Epicteto ensinava que ninguém pode impedir você de usar corretamente sua própria mente. Pense na força dessa ideia. Podem tirar seus bens, podem criticar suas escolhas, podem dificultar seu caminho, mas ninguém consegue impedir você de desenvolver sabedoria, disciplina, prudência e coragem. Essas virtudes permanecem disponíveis todos os dias. E talvez seja justamente por isso que os estoicos davam tanto valor ao caráter. Porque entendiam que tudo aquilo que é construído dentro de você acompanha a sua vida inteira. Existe também um ponto que costuma ser ignorado. A confiança verdadeira torna você mais gentil, não mais arrogante. Quem realmente acredita em si mesmo não sente necessidade de diminuir os outros. Não precisa competir o tempo inteiro. Não transforma qualquer conversa em disputa. Não tenta vencer todos os debates, porque já não depende disso para sentir valor. Quem vive tentando provar superioridade, normalmente está escondendo uma enorme insegurança. Os estoicos percebiam esse comportamento com facilidade. Eles sabiam que o orgulho excessivo costuma nascer exatamente onde falta estabilidade interior. Por isso valorizavam tanto a humildade. Humildade não significa pensar menos de si mesmo. Significa pensar menos em si mesmo. Significa direcionar a atenção para aquilo que realmente importa. Aprender, servir, construir, melhorar. Essa postura produz algo muito interessante. Quanto menos você tenta impressionar, mais naturalmente passa a inspirar respeito. Porque as pessoas percebem autenticidade, e autenticidade é rara. Vivemos cercados por personagens, pessoas tentando parecer mais felizes do que realmente estão, mais ricas, mais inteligentes, mais confiantes, mais bem-sucedidas. Os estoicos provavelmente fariam exatamente o oposto, concentrariam toda a energia em desenvolver substância, porque sabiam que aparência desaparece, substância permanece. Talvez esta seja a maior lição de todo este vídeo. Haja como quem já venceu não significa fingir que os problemas não existem.
Não significa acreditar que tudo dará certo apenas porque você deseja. Também não significa viver em um otimismo ingênuo. Significa algo muito mais profundo. Significa agir diariamente como a pessoa que merece conquistar aquilo que busca. Tomar decisões coerentes. Cumprir promessas feitas a si mesmo, aprender continuamente, aceitar o desconforto do crescimento, permanecer fiel aos próprios valores, continuar avançando mesmo quando ninguém percebe, porque existe uma verdade que atravessou mais de 2000 anos desde Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto até os dias de hoje. A maior vitória nunca acontece no instante em que o mundo reconhece você. Ela acontece muito antes, no dia em que você deixa de esperar que as circunstâncias mudem para começar a mudar sua postura. No dia em que decide trocar desculpas por responsabilidade, comparação por evolução, ansiedade por disciplina, medo por ação, aparência por caráter. É nesse momento que nasce uma pessoa diferente. E quando uma pessoa diferente toma decisões diferentes todos os dias, o futuro inevitavelmente começa a mudar. Talvez não amanhã, talvez não no próximo mês, mas com uma certeza que poucos compreendem. Nenhuma vida permanece igual quando as escolhas deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiadas pelos valores. E talvez seja exatamente isso que Marco Aurélio gostaria que você lembrasse ao terminar este vídeo. Você não controla quanto tempo a caminhada ainda terá. Não controla quantos obstáculos aparecerão. Não controla a opinião das pessoas, mas controla algo infinitamente mais importante. A pessoa que escolhe ser enquanto atravessa cada etapa do caminho. E no fim, essa sempre foi a única vitória que realmente esteve ao seu alcance desde o primeiro dia. Antes de terminar este vídeo, existe uma última reflexão que pode acompanhar você durante muitos anos. Imagine que daqui a 10 anos, você encontre duas versões diferentes de si mesmo. As duas têm exatamente a mesma idade. Viveram no mesmo país, enfrentaram as mesmas dificuldades da época, passaram pelas mesmas crises, tiveram os mesmos medos, mas fizeram escolhas diferentes. A primeira versão passou esses 10 anos esperando sentir confiança, esperando encontrar a oportunidade perfeita, esperando receber reconhecimento, esperando que alguém acreditasse nela, esperando que o medo desaparecesse, esperando que a vida facilitasse o caminho. Quando você olha para essa versão, percebe alguém cheio de arrependimentos. Não porque lhe faltou inteligência, nem porque lhe faltaram sonhos, mas porque esperou demais. Agora, observe a segunda versão. Ela também teve medo, também falhou, também perdeu oportunidades, também passou por momentos de dúvida. A diferença é que nunca fez do medo uma residência permanente. Sempre que caía, levantava. Sempre que errava, aprendia. Sempre que sentia insegurança, continuava caminhando. Depois de 10 anos, essa pessoa não é perfeita, mas tornou-se muito mais forte, muito mais madura, muito mais tranquila. Agora vem a pergunta mais importante deste vídeo. Qual dessas duas versões você está alimentando hoje? Porque nenhuma delas nasce de um grande acontecimento. As duas estão sendo construídas exatamente agora, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto decide o que fará amanhã, enquanto escolhe o que fará depois que este conteúdo terminar. Os estoicos jamais acreditaram em mudanças instantâneas. Eles acreditavam em mudanças consistentes. Sabiam que uma vida inteira pode ser transformada por pequenas escolhas repetidas com fidelidade. Talvez seja por isso que Marco Aurélio escrevia diariamente. Ele não esperava tornar-se um homem melhor em um único dia. Ele apenas tentava ser um pouco melhor do que havia sido no dia anterior. Essa postura elimina uma pressão enorme. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Não precisa eliminar todos os seus medos nesta semana.
Não precisa descobrir todas as respostas. Precisa apenas dar o próximo passo com honestidade. Depois, mais um. Depois, outro. Existe uma ilusão muito perigosa. A ideia de que grandes mudanças acontecem apenas quando sentimos uma motivação extraordinária. Na realidade, as maiores mudanças costumam acontecer quando a motivação acaba e a disciplina continua. É nesse momento que o caráter começa a aparecer. Porque qualquer pessoa consegue agir quando tudo está fácil. A diferença aparece quando a vontade desaparece. Quando ninguém incentiva, quando os resultados demoram, quando o esforço parece invisível, é exatamente aí que quem age como quem já venceu continua. Não porque tenha certeza absoluta do futuro, mas porque desenvolveu confiança suficiente para continuar fazendo o que precisa ser feito. Sêneca dizia que nenhuma estrada longa é vencida com um único passo. Ela é vencida pela repetição dos passos. Essa imagem resume perfeitamente toda a filosofia deste vídeo. A vida não muda quando você toma uma decisão extraordinária uma única vez. Ela muda quando transforma boas decisões em hábitos. Porque hábitos deixam de depender do humor, passam a fazer parte da sua identidade. E identidade é muito mais poderosa do que motivação. Talvez, daqui a alguns meses, você nem se lembre de todas as frases que ouviu hoje, mas espero que uma ideia permaneça. Pare de esperar sentir-se uma pessoa vencedora para começar a agir. Comece a agir diariamente de acordo com os princípios de uma pessoa que constrói vitórias com disciplina, com coragem, com humildade, com responsabilidade, com paciência, com constância. Essas virtudes parecem pequenas quando observadas isoladamente, mas, reunidas ao longo dos anos, têm força suficiente para transformar completamente uma existência. No final da vida, dificilmente alguém se orgulha apenas do dinheiro que acumulou, do cargo que ocupou ou dos elogios que recebeu. As pessoas costumam se orgulhar da pessoa que conseguiram se tornar, da coragem que desenvolveram, da serenidade que conquistaram, da integridade que preservaram mesmo diante das dificuldades. Esse sempre foi o verdadeiro objetivo do estoicismo. Não criar pessoas perfeitas, mas formar pessoas fortes, equilibradas e capazes de viver com sabedoria em qualquer circunstância. Se este vídeo fez você refletir, não permita que ele termine apenas como mais um conteúdo assistido. Transforme pelo menos uma ideia em ação. Hoje não, amanhã, hoje. Escolha um hábito que aproxima você da pessoa que deseja ser. Cumpra esse compromisso. Repita no dia seguinte, depois no outro. É assim que a confiança nasce, é assim que o caráter se fortalece, é assim que uma vida muda. E quando, daqui a alguns anos, alguém perguntar qual foi o momento em que tudo começou a dar certo, talvez você nem consiga apontar um único dia, porque perceberá que a verdadeira transformação não aconteceu em um grande evento. Ela aconteceu em dezenas de manhãs comuns, quando você decidiu levantar, cumprir sua palavra e continuar caminhando, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias e mesmo sem saber exatamente quando os resultados chegariam. Foi nesse instante que você deixou de esperar pela vitória e começou, silenciosamente, a construí-la. Se este vídeo contribuiu para a sua caminhada, continue conosco. Aqui no canal, cada conteúdo foi criado para transformar a filosofia estoica em ferramentas práticas para enfrentar os desafios da vida moderna, desenvolver uma mente mais forte, tomar decisões melhores e construir uma vida guiada pela razão, pela disciplina e pelo caráter. Afinal, a maior vitória não é conquistar o mundo. A maior vitória é não perder a si mesmo enquanto o conquista. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos somos a mudança.